Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Hoje a gente vai estudar o conceito de independência linear. Preparados? Vamos para a aula então. Hoje a gente vai falar então sobre o conceito de independência linear. Para isso a gente tem uma definição bem clara do que é dependência ou independência linear. Depois, com vários exemplos, tudo isso vai ficar muito mais contextualizado. Mas olha só, se a gente tem um conjunto de vetores, R vetores, um conjunto S de R vetores, e esses vetores, eles fazem parte do espaço vetorial V. Então, a gente vai ter a seguinte equação vetorial. A gente vai poder escrever K1V1 mais K2V2 mais até o KRVR. Então a gente pega esses R vetores, faz uma combinação linear deles e isso aqui a gente vai ter igual a zero, vai ter um sistema homogêneo. Esse sistema vai ter pelo menos uma solução, que é quando os coeficientes são igual a zero, que é a solução trivial. De fato, a gente usa essa relação para poder definir o que é linearmente dependente e linearmente independente. Esses vetores vão ser linearmente independentes se a única solução possível aqui for a trivial. Por outro lado, se além da trivial tiverem outras soluções possíveis para esse sistema homogêneo, então a gente vai dizer que esse conjunto de vetores ele é linearmente dependente. Então, em resumo, a gente vai dizer que é linearmente independente se a gente só tiver a solução homogênea para essa equação e linearmente dependente se a gente tiver mais soluções além da solução trivial para essa equação homogênea aqui, ok? Posso ter me atrapalhado um pouquinho no falar, mas eu tenho certeza que vocês pegaram mais ou menos a ideia. Vamos ver, por exemplo, o que acontece para a gente verificar a independência linear de vetores unitários canônicos em Rn. Então, quais são os vetores unitários canônicos do Rn? São esses vetores aqui que a gente tem, por exemplo, o E1 é quando a gente só tem 1 na primeira casa e todos os outros são 0. O E2 é quando a gente tem 1 na segunda casa e todos os outros elementos são 0. E o En é quando a gente tem 1 na enésima casa e todos os outros elementos são 0. Então são vetores unitários e canônicos que formam, que a gente já sabe que é uma base geradora para o Rn. A questão agora é, eles são linearmente dependentes ou independentes? Claro que se a gente for verificar para o Rn vai ficar um pouquinho mais complicado, mas a gente pode provar para o R3. No R3, a gente tem os vetores canônicos, são o I, que é o 1, 0 e 0, que é no R3, né? O J, que é o 0, 1 e 0, e o K, que é o 0, 0 e 1. Ok? Então, esses caras aqui, a gente pode escrever uma equação dessa forma, uma combinação linear para esses vetores aqui, da seguinte maneira. K1 vezes I mais K2 vezes J mais K3 vezes K. K vetor e aqui o K é o coeficiente. Agora, como é que a gente vai verificar esta equação aqui, ó? Aqui a gente vai verificar componente a componente. Então, quando a gente pega a equação das componentes, aqui a gente tem K1 vezes, eu até vou fazer isso daqui, dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu vou fazer, ó, K1, 0 e 0, mais 0, K2 e 0, e a gente tem 0, 0 e K3. Isso aqui é igual ao vetor 0, 0 e 0. A gente ainda pode reescrever isso aqui como sendo K1, né, fazendo essa soma, K2 e K3, e a única forma é que esse vetor seja igual a 0, 0
e 0. E a única forma de ser igual é se o K1 for igual a 0, K2 for igual a 0 e K3 for igual a 0. Ou seja, a solução trivial. Então, dada essa definição, a gente verifica que esses vetores I, J e K formam um conjunto linearmente independente. Então, a gente pode falar que eles entre si são linearmente independentes, ou a gente pode escrever eles como um conjunto e a gente dizer que S é linearmente independente. Vocês vão ver bastante essa notação LI ou LD, ok? Linearmente independente ou linearmente dependente, ok? Então, vejam como essa definição ela nos dá a informação de dependência ou independência linear entre vetores de um conjunto, ok? Vamos ver mais exemplos, vai ficar mais claro isso aqui. Esse exemplo aqui, ele é muito interessante para a gente verificar uma propriedade de como a gente determina se três vetores são linearmente independentes ou linearmente dependentes. No caso, esse exemplo é no R3, mas a gente vai ver que é bem ilustrativo para exemplos em Rn. O que acontece? A gente tem esses três vetores, o V1, o V2 e o V3, e a gente quer verificar se eles são linearmente dependentes ou linearmente independentes. A definição que a gente tinha antes era que a gente teria K1 vezes V1 mais K2 vezes V2 mais K3 vezes V3 igual a 0. Então, uma forma de a gente verificar se ele é linearmente independente ou dependente é ver quantas soluções de combinações das variáveis K1, K2 e K3 a gente tem para resolver esse sistema aqui, ok? Então, o que a gente tem, na verdade, é uma equação para 3 dimensões, e a gente tem a primeira delas aqui, ó, é K1 vezes V1. Então eu tenho K1 vezes cada um dos elementos aqui. Então eu tenho K1, aqui eu tenho menos 2K1, e aqui eu tenho 3K1. Esse é o K1V1. Aí a gente vai somar com K2V2. Então a gente tem 5K2 aqui. Aqui a gente tem 6K2. E aqui a gente tem menos K2. Ok. Aí depois, por último, a gente tem 3K3. Aí a gente tem 2K3. E a gente tem só K3. Tudo isso daqui é igual a 0. Na verdade é igual a 0, 0 e 0. Então a gente pode rearranjar esses termos aqui e a gente vai ver que na primeira, em uma das dimensões, a gente vai ter K1 mais 5K2 mais 3K3. Isso aqui tem que ser igual a 0. Aí na outra das dimensões a gente tem menos 2K1, a gente tem mais 6K2 e a gente tem mais 2K3, isso aqui é igual a 0. E por último, a gente tem 3K1, aqui a gente tem menos K2 e mais K3, isso aqui também é igual a 0. Então na prática o que a gente tem aqui é um sistema linear. E um sistema linear a gente pode resolver ele de várias maneiras, a gente já tem várias técnicas para resolver, mas de fato a gente pode verificar, vou deixar para vocês verificar, que a solução deste sistema aqui vai ser K1 igual a menos 1/2 de t, K2 igual a menos 1/2 de t e K3 igual a t.
ok? Então, pode verificar, fica de tema para vocês, verifiquem. O que acontece, mas o que acontece aqui? A gente tem um sistema cuja solução ela não é somente a trivial. Além da trivial, que é quando t é igual a zero, a gente tem outras infinitas soluções. O que isso significa? De acordo com aquela definição que a gente mostrou antes, isso mostra que além da solução trivial são infinitas soluções parametrizados com o t. Isso mostra que os vetores v1, v2 e v3 são linearmente dependentes, ok? Bom, de fato, resolver todo esse sistema dá muito trabalho, mas existe um outro método para a gente verificar se esse sistema é linearmente dependente ou não. A gente pode ver a matriz de coeficientes que ela é, nesse caso especificamente, borrei aqui. Então, neste caso especificamente, a nossa matriz de coeficiente é 1, aqui ó, menos 2 e 3, aí depois a gente tem 5, 6 e menos 1, aí a gente tem 3, 2 e 1. Quando a gente olha para essa matriz de coeficientes, a gente sabe já que dizer que esse sistema só tem a solução trivial, ela é o equivalente a gente dizer que o determinante é igual a zero. O que a gente precisa verificar aqui, então, é o determinante de A. Porque se o determinante de A for igual a zero, significa que nas operações de elementares aqui, que a gente vai eliminando no escalonamento, uma das linhas vai ficar igual a zero, certo? Então, se o determinante for igual a zero, significa que em algum momento a gente vai ter uma linha igual a zero, e aí a gente vai ter uma solução, vamos ter infinitas soluções. Agora, por outro lado, se o determinante não for igual a zero, aí significa que a gente só tem a solução trivial, e aí ela é linearmente dependente. Entenderam a ideia? Olha só. Então, em resumo, determinante de A igual a zero, isso aqui então significa linearmente dependentes. Determinante de A diferente de zero significa linearmente independentes, ok? Então a gente pode verificar esse determinante aqui, que este caso aqui, ó, tá? Ele vai nos dar um determinante igual a zero, tá? Bom, eu não vou fazer, vou deixar vocês verificar, mas o simples fato de uma solução, a gente ter infinitas soluções para o nosso sistema, já nos mostra que em algum momento no processo de Gauss-Jordan, procurando o escalonamento da matriz, uma das linhas vai zerar. Se uma das linhas zera, a gente sabe que é o equivalente a gente ter um determinante igual a zero, ok? Então, esse resumo aqui é bem interessante, porque ao invés de a gente fazer toda essa verificação aqui, a gente pode simplesmente criar uma matriz de coeficientes, onde os coeficientes, ó, aqui são a gente tem aqui, ó, os elementos do vetor 1 estão na primeira coluna de A. Os elementos do vetor 2 estão na segunda coluna de A. E os elementos do vetor 3 estão na terceira coluna de A. E a gente pode verificar a independência linear calculando o determinante dessa matriz aqui, quando a gente pode, por exemplo, aqui verificar A como sendo V1, V2
V3 e escrever os vetores como colunas. Quando a gente fala do espaço dos PNs, né, os polinômios de ordem n ou menor, igual ou menor a n, então a gente tem um conjunto linearmente independente, que é um conjunto base para a formação do PN. Vamos ver, por exemplo, os polinômios 1, x ao quadrado até o x na n. Então a gente pode verificar, por exemplo, que o P0 como 1, colocar o P1 como x, colocar o P2 como x ao quadrado. E aí por diante, os vetores, né, do Pn, a gente tem o Pn como x na n. Então o espaço vetorial Pn, a gente pode escrever os vetores dentro desse espaço dessa forma. Ok, como é que a gente verifica se eles são linearmente independentes? De fato, a gente pode ver que se a gente fizer uma combinação linear desses vetores, por exemplo, A0, P0 mais A1, P1 mais A2, P2, e a gente segue até o AN, PN, a gente sabe que a única forma de a gente ter uma solução trivial aqui é que os coeficientes, todos eles sejam zero, tá? Então a gente somente tem a solução trivial, que é o A0 igual a A1 igual a A2 igual até o AN, tudo isso igual a zero, tá? Então, somente a solução trivial quando a gente faz uma combinação linear entre esses polinômios aqui. E notem que então a gente tem um conjunto bem importante dentro dos PNs, que é o conjunto dos polinômios, né, que são exatamente somente com o termo na ordem do polinômio. Quando a gente faz uma combinação linear deles, a definição que a gente tem nos mostra que a única solução possível é a trivial, portanto, este conjunto ele é linearmente independente. Ok? Então, até eu vou destacar aqui, ó. O conjunto desses polinômios é um conjunto linearmente independente. Ok? Agora vamos para a gente verificar. Como que a gente verifica independência linear entre polinômios se a gente tem, por exemplo, 3 polinômios como esses aqui? Então para verificar independência linear, a gente vai fazer uma combinação linear entre eles. Então a gente vai ter K1P1 mais K2P2 mais K3P3 igual a zero e verificar se só existe a solução trivial ou não. Então a gente vai abrir, tem K1 vezes 1 menos x, mais K2 vezes 5 mais 3x menos 2x ao quadrado, mais K3 vezes 1 mais 3x menos x ao quadrado, se isso daqui é igual a zero. Como é que a gente vai verificar isso? A gente já sabe que esses polinômios são linearmente independentes. Então a gente tem aqui, ó, quem que está multiplicando o x ao quadrado? Então, vezes o x ao quadrado, a gente tem aqui, ó, menos 2k2 e a gente tem menos k3. Então a gente vê que juntando os termos, né, a gente tem menos 2k2 menos k3 vezes o x ao quadrado. Aí a gente vai ter multiplicando o x. Quem que está multiplicando o x? A gente tem menos k1 aqui. Aqui a gente tem mais 3k2 e aqui mais 3k3 multiplicando o x.
E sem multiplicar ninguém, né, o x na zero, a gente tem o K1 mais 5K2 mais K3. Isso aqui tudo está igual a zero. Então a gente tem igual a 0x ao quadrado mais 0x mais 0. Então isso aqui tem que ser igual a zero, isso aqui tem que ser igual a zero e isso aqui tem que ser igual a zero. Então a gente vai ter um sistema de equações que vai ser dado por menos 2K2 menos K3 igual a zero. Aqui a gente tem menos K1 mais 3K3 mais 3, aliás, aqui 3K2 mais 3K3 igual a zero. E aqui a gente tem K1 mais 5K2 mais K3 igual a zero. E esse sistema aqui, ó, a gente pode verificar de várias maneiras se o P1, P2 e P3 são linearmente dependentes ou não, verificando qual é a solução para esse sistema. Então a gente pode, por exemplo, ver a matriz de coeficientes, que é 1, menos 2, menos 1, menos 1, 3 e 3. Aliás, aqui é 0, né? Aqui estou errando. 0, menos 2 e menos 1. Menos 1, 3 e 3. 1, 5 e 1. E verificar qual é o determinante dessa matriz, por exemplo. Então a gente pode ter aqui a matriz de coeficientes e verificar o determinante de A. A gente pode fazer por expansão de cofatores. Pega esse cara aqui igual a zero, né? Aí esse cara, esse cara aqui fica, faça uma conta, vai dar muito trabalho, não tem espaço, tá? Se eu tivesse mais espaço eu até faria a conta, mas a gente vai verificar que esse determinante dá igual a zero e a gente já sabe que determinante disso daqui ser igual a zero nos indica dependência linear. Então é linearmente dependentes, ok? P1, P2 e P3 são linearmente dependentes, são LDs, ok? Enfim, a gente vê que essa ideia de dependência ou de independência linear, ela é válida para qualquer espaço vetorial, ok? Independente de a gente estar falando de um R1, um R2, um espaço de polinômios, também vai valer para um espaço de matrizes, ok? Então, claro que eventualmente vai dar um pouco mais de trabalho, e eventualmente não, mas eu acho que os exemplos estão construindo bastante, estão dando bastante ferramentas sobre como a gente resolve questões de dependência e independência linear, né, para os mais diversos espaços vetoriais. Bom, em consequência, né, daquela definição de independência linear, a gente chega nesse teorema que eu acho que ele esclarece bastante as coisas. Tenho certeza que vocês já tinham entendido isso, mas agora enunciando vai ficar com certeza muito mais claro. Então, quando a gente fala de dependência ou independência linear dos vetores dentro de um conjunto, certo? Um conjunto S, a gente vai dizer o seguinte: eles vão ser linearmente dependentes somente se pelo menos um dos vetores dentro desse conjunto puder ser expresso como uma combinação linear dos outros vetores de S. Deu para entender a ideia? Então ele é linearmente dependente quando um dos vetores pode ser escrito como uma combinação linear dos outros. Por outro lado, aí o conjunto vai ser totalmente linearmente independente entre si, se nenhum dos vetores puder ser escrito como uma combinação linear dos outros dentro desse conjunto, ok? Então, aí a gente vai ver uma interpretação geométrica do que é dependência ou independência linear.
Então, assim, ó, a gente pode escrever um vetor como uma combinação linear do outro. Veja esse exemplo aqui, ó. A gente pode escrever o V2 como uma combinação linear do V1? Sim, a gente pode escrever V2 como sendo um K vezes V1. Então, eles são linearmente dependentes, certo? Aqui, ó, outro exemplo. A gente pode escrever o V2 como uma combinação linear de V1? Então, sim, de fato, V2 é igual a um K, só que o K é negativo, né? V1 com K menor do que zero. Então, eles são linearmente dependentes. Por outro lado, não existe uma possibilidade de a gente escrever V1 como sendo KV2. Tá? Não existe. Isso aqui não existe. Tá? Então, não existindo essa possibilidade, então eles não podem, nenhum vetor em S pode ser escrito como uma combinação linear dos outros vetores. Então aqui a gente tem uma independência linear. Eles são linearmente independentes, ok? Então, notem que aqui eles estão sobre a mesma reta, aqui eles estão sobre a mesma reta, aqui eles estão no mesmo plano. Dois vetores contidos num plano. Esse conceito de linearmente dependente ou linearmente independente, ele se aplica também a funções. Então, olha só, a gente pode ver primeiro f1 e f2. f1 é x e f2 é seno de x. A gente consegue escrever x como um múltiplo de seno de x? Não, não é possível. Então, a gente tem aqui uma independência linear. Ok? Por outro lado, olha esse outro exemplo. G1 é seno de 2x e G2 é seno de x cosseno de x. Porém, a gente sabe que o seno de 2x ele é igual a 2 seno de x cosseno de x. Ou seja, o G1 ele é um múltiplo do G2. Então, eles são linearmente dependentes, ok? Basicamente essa é a ideia. A gente consegue escrever uma função como sendo múltipla da outra? Linearmente dependente. Não consegue? Linearmente independentes, ok? Então esse conceito vale tanto para vetor, quanto para funções, quanto para matrizes, assim por diante. Qualquer espaço vetorial, a gente vai conseguir definir para os vetores desse espaço vetorial se eles são linearmente dependentes ou independentes. Então, de fato, quando a gente tem um conjunto de vetores S, que a gente tem R vetores num espaço Rn, tá? Então a gente tem vetores no Rn de n dimensões, mas a gente tem R vetores. Caso R seja maior do que n, ou seja, a gente tem mais vetores do que dimensões, então S, por consequência, é linearmente dependente. A gente pode verificar isso, né? Vocês podem testar isso fazendo a combinação entre esses vetores, lembrando que um vetor, né, o vetor V1 no Rn, ele vai ser um V1, vou chamar de V1 1, aí eu vou ter o V2 1, o V3 1, até a gente ter o Vn1, ok? Então são n dimensões do vetor 1. Aí a gente vai ter o V2 como sendo o V2 V12, V12, componente 1 do vetor 2, V22, V32 e a gente chega no Vn2. Aí a gente tem o VR. Ele vai ser o VR1, aliás, V1R, V2R, V3R
3R, até a gente tem o VNR. É a enésima componente do vetor R. Quando a gente colocar isso aqui no sistema de equações, a gente vai ver que existem mais incógnitas, mais linhas do que incógnitas. Então, fica, por consequência, a gente vai ter mais soluções do que a solução trivial, tá? E aí, fica inevitável que algum desses vetores vai ser uma combinação linear do outro. O S pode ser um gerador do Rn, mas ele pode ser um gerador de um subconjunto do Rn que não é o Rn completo. Mas, se o R for maior do que N, independente de qual seja o espaço gerado por S, ele vai ser linearmente dependente, ok? Porque a gente vai ter mais linhas do que colunas na matriz de coeficientes para resolver o sistema, ok? Agora, esse mesmo conceito de dependência e independência linear aplicado a funções, como que a gente pode determinar se um conjunto de funções ele é linearmente dependente ou não, se a gente só tem uma equação para as funções? Então, aqui vai entrar um truque que vai valer para o caso de funções que elas tenham algumas características. Por exemplo, se as funções forem contínuas e n vezes deriváveis, vamos ver por quê, a gente vai poder, a partir da primeira equação, na verdade não exige essa condição, né? Mas a condição de ser linearmente independente ou dependente, a gente vai analisar se K1 vezes F1 de x mais K2 vezes F2 de x mais o Kn vezes o Fn de x igual a zero, vai ter as soluções para os Ks. Somente a solução trivial ou outras soluções além da trivial. Só que para a gente poder encontrar quais são os Ks que satisfazem essas condições aqui, a gente só tem uma equação. Então aí vem a questão de elas serem contínuas e n menos uma vezes deriváveis. Porque se a gente fizer uma derivada completa, uma derivada total dessa equação, a gente vai ficar com, além da equação, a gente vai ter, derivando uma vez, a gente vai ter K1 vezes a derivada da F1 mais K2 vezes a derivada da F2 até o Kn vezes a derivada do Fn de x. Ok? Agora, se a gente deriva segunda vez, a gente fica com K1 vezes a derivada segunda de x. Aí a gente fica com K2 vezes a derivada segunda de x. E assim por diante a gente vai até o Kn vezes a derivada segunda de n, da Fn de x igual a zero. Então a gente pode fazer isso várias vezes até chegar na derivada n menos 1. Isso aqui é 1, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 2. Cuidado para não se perder na notação. A gente tem o Kn, Fn, na derivada n menos 1.
de x. Isso aqui vai ser igual a zero. Por que a gente faz todas essas derivadas? Porque aí a gente vai poder fazer uma matriz de coeficientes, certo? E a gente vai ter, quando junta tudo isso daqui, ó, eu vou apagar esse quadro aqui para a gente continuar a conta, aí a gente vai ter um sistema de n equações com n incógnitas, ok? E a gente pode verificar como fica, e homogêneo, né? E vamos verificar como ficam esses coeficientes agora. De fato, só com essa relação aqui, a gente não consegue obter os coeficientes K1 até Kn, né? São n coeficientes. Por outro lado, quando a gente inclui as derivadas, a gente, né, se elas existirem, obviamente, e se as funções forem contínuas, para que as derivadas existam também, a gente vai ter um sistema de equações que pode ser escrito da seguinte maneira, ó. A gente vai ter a f1 de x, aqui ó, a f2 de x, e aí a gente vai ter até a fn de x. Na segunda linha, a gente pode pôr a f1', a derivada, a primeira derivada da f1, a primeira derivada da f2, e a gente vai até a primeira derivada da fn. É um truque que a gente usa para resolver esse problema de dependência linear. Aí a gente vai ter a terceira derivada, a quarta derivada, a quinta derivada, a gente segue até a derivada n-1 da f1, aí a gente tem a derivada n-1 da f2, e a gente faz isso até a derivada n-1 da fn de x. Dessa forma, a gente tem um sistema quadrado, né, uma matriz quadrada, de n funções, ou seja, n colunas e n linhas, fazendo a derivada n-1, e aqui seria a derivada de ordem zero. Ok. Agora, se a gente escreve essa matriz de funções e suas derivadas vezes um vetor de coeficientes K1, K2 até o Kn, e escreve isso daqui igual a zero, olha só o que a gente tem. A gente vai ter as funções e suas derivadas como se fosse uma matriz de coeficientes. Então a gente trocou a ordem, né? Em vez de a gente olhar os coeficientes que multiplicam, quem que está multiplicando K1, K2 até Kn? Não são mais números, mas sim funções e suas derivadas. E a partir de agora, a gente pode olhar se esse sistema é linearmente dependente ou não a partir do determinante dessa matriz aqui. Que esse determinante é o que a gente chama de Wronskiano. É um nome estranho, mas é bem poderoso. Porque o que acontece? Olha só. Se o Wronskiano, ele é esse determinante aqui, ó, f1 de x, f2 de x, até o fn de x. Ok. Aí a gente faz o f1' de x, o f2' de x, o fn' de x. Aí a gente segue adiante e vai até o f1 n-1 de x, o f2 n-2, e a gente vai até o fn, aliás, n-1 aqui, e aqui n-1 de x. Ok? Então a gente tendo as funções e suas derivadas, então se a gente tem 10 funções, a gente vai fazer 9 derivadas. Mas se a gente tem 2 funções, a gente só faz uma derivada. Ok? Então às vezes não é tão complicado trabalhar com esse Wronskiano. O que esse Wronskiano nos dá de informações sobre dependência ou independência linear? Então isso daqui é o que a gente chama de W,
que é esse determinante. Aí é o seguinte, ó, se w for igual a zero, aí a gente tem que as funções são linearmente... O que é o determinante igual a zero? Dependentes. Se w for diferente de zero, então elas são linearmente independentes, ok? Então a gente precisa calcular esse Wronskiano para verificar se n funções são linearmente dependentes ou linearmente independentes. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro como que a gente usa essa estratégia do Wronskiano para determinar dependência ou independência linear de funções, ok? Isso aqui é válido para funções. Não faz sentido quando a gente tem coeficientes constantes. Aqui, pessoal, a gente antes... eu afirmei para vocês que a f1, que uma função x e uma função seno de x são linearmente independentes porque a gente não consegue escrever uma como um múltiplo da outra. Ok, vamos tentar verificar calculando o Wronskiano. Como que ficaria nesse caso? Então a gente vê que o Wronskiano ele vai ser uma função de x. E ele vai ser o seguinte: a gente vai colocar na primeira linha as funções. Então a gente tem x e seno de x. Acabou. Duas funções, duas colunas. Na segunda linha, a gente vai colocar a derivada de x, que é 1, e a derivada do seno, que é o cosseno de x. Ok? Agora, a gente faz essa determinante, como que é o determinante de uma matriz 2x2? A gente pode usar as setas, né? A gente vai fazer x vezes cosseno de x menos seno de x. Agora, a gente tendo o Wronskiano como sendo x cosseno de x menos seno de x. Isso daqui é igual a zero para qualquer valor no intervalo de menos infinito a mais infinito? Não, não é. Se ele não é igual a zero, o que isso significa? Que f1 igual a x e f2 igual a seno de x são linearmente independentes, como a gente já sabia, ok? Mas olha, a gente pode verificar se isso daqui tem que ser zero para todo o valor de x. E a gente pode ver, por exemplo, que para x igual a π sobre 2, a gente vai ter π sobre 2 vezes o cosseno de π sobre 2, só que o cosseno de π sobre 2 é zero, né? E a gente vai ter menos o seno de π sobre 2, e o seno de π sobre 2 é 1. Então aqui a gente tem menos 1, ok? Então, uma situação, um valor de x que não dá igual a zero já é o suficiente para a gente dizer que esse Wronskiano não é igual a zero, é diferente de zero, e as funções são linearmente independentes. Temos essas três funções. f1 é igual a 1, f2 é igual a e na x e o f3 é e na 2x. Será que essas três funções são linearmente independentes? Então, para isso, a gente vai calcular o Wronskiano. E aí a gente vai ter três linhas, três colunas e três linhas. A primeira linha são as próprias funções. Tá? Então, notem que não faz diferença a ordem delas, mas na prática, para calcular o determinante, se a gente vai ver se ele é igual a zero ou diferente de zero, a ordem não importa. Agora, a segunda linha, a gente vai colocar as derivadas. Então, a gente tem zero, aí a gente tem aqui e na x, e aqui 2e na x. Aí a gente deriva de novo. Derivou zero, dá zero de novo. Derivou e na x, continua sendo e na x. Opa, aqui faltou 2.
e aqui vai ficar com 4e na 2x. Ok. Agora, como é que a gente calcula esse determinante? Podemos fazer pela esquema das setas ou por cofatores, porque afinal de contas a gente tem uma coluna aqui com 2 zeros e a gente pode olhar esse cofator aqui como 1. Então a gente elimina essa linha e essa coluna e a gente fica com 1 vezes o determinante de e na x, 2e na 2x, e na x e 4e na 2x, que é mais simples. Então a gente tem na diagonal principal 4e na 3x, na diagonal secundária menos a gente tem 2e na 3x. Ok? Agora, quando a gente faz verifica aqui, né, os e na 3x junto, a gente fica com 2e na 3x. Esse é o Wronskiano. Ele é uma função de x e que não é zero para todo o valor de x. Então a gente verifica que isso aqui é diferente de zero. Sendo ele diferente de zero, o que acontece? Ele é linearmente, elas são linearmente independentes. Ok? Por outro lado, se isso daqui tivesse dado zero, elas seriam linearmente dependentes. Vamos imaginar, por exemplo, se em vez de e na 2x a gente tivesse 2e na x. A gente sabe que isso daqui é múltiplo um do outro. Como é que ficaria aqui? Ó? A gente ficaria com 2e na 2x, aqui ficaria 2e na 2x e aqui ficaria 2e na x, 2e na x. Tá? Isso aqui não mudaria. Né? A única coisa que mudaria ficaria isso daqui, ó. Certo? Aí o nosso determinante aqui continuaria sendo uma coluna de 1 com 0 e 0. Fazer por cofatores, aqui a gente fica com 2e na x, 2e na x. E aí aqui o nosso Wronskiano ele ficaria diferente. Aqui a gente ficaria com 2e na 2x. E aqui a gente teria menos 2e na 2x, que daria igual a zero, independente do valor de x, que daí isso daqui nos daria linearmente dependente. Então vejam como, de fato, o Wronskiano ele nos dá a informação de funções linearmente independentes, como foi o exemplo de antes, com f3 igual a e na 2x. E com o f3 igual a 2e na x, que a gente sabe que é 2 vezes o f2, ele já nos dá a informação, esse Wronskiano dá igual a zero, e a gente já tem a informação de dependência linear, ok? Basta que uma única função seja linearmente dependente das outras, ou seja, possa ser escrito como uma combinação linear das outras, o Wronskiano já vai dar zero, ok? Aqui foram exemplos bem simples, né? Mas ele tem o poder de nos dar informação, mesmo que não seja uma clara combinação linear, como nesse caso aqui, ok? Então na aula de hoje a gente aprendeu o conceito de dependência e independência linear. Na próxima aula vamos estudar o conceito de coordenadas e bases. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver a oportunidade, ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Com isso a gente encerra a aula, um abraço e até a próxima.